Capítulo 4. Os filósofos da natureza. Do nada, nada pode nascer. Quando nessa tarde a mãe chegou à casa do trabalho, Sofia estava sentada no balanço e meditava sobre a relação que poderia existir entre o curso de filosofia e Heidmoller Knag, que não receberia nenhum cartão de postal do pai em seu aniversário. Sofia, chamou a mãe de longe. Há aqui uma carta para ti. Sofia se assustou. Ela tinha recolhido o correio. Por isso, a carta tinha que ser do filósofo. O que havia de dizer à mãe? Ergueu-se lentamente do balanço e foi falar com ela. Não tem selo. Provavelmente é uma carta de amor, disse a mãe de Sofia. Não queres abrir? O que é que havia de dizer? Sofia já estava sem saber o que falar. Já ouvistes falar de pessoas que abrem cartas de amor quando a mãe está por detrás à espreita de soslaio? Era preferível que a mãe acreditasse que se tratava de uma carta de amor. Era uma situação extremamente penosa, visto que Sofia era ainda bastante nova para receber cartas de amor. Mas seria ainda mais desagradável se viesse a saber que ela recebia, por correspondência, um curso de um filósofo inteiramente desconhecido que brincava ao gato e ao rato com ela. Era um envelope branco, pequeno. Já no quarto, Sofia leu as 3 perguntas que o envelope continha. Haverá um elemento primordial a partir do qual tudo é gerado? Será que a água se transforma em vinho? Como é que a terra e a água podem se transformar numa rã viva? Sofia achou essas perguntas absurdas, mas andou com elas na cabeça durante toda a tarde. Na manhã seguinte, na escola, refletiu as 3 perguntas pela ordem apresentada. Haveria um elemento primordial a partir do qual tudo fosse gerado? Mas se houvesse um elemento a partir do qual o que é que está no mundo fosse produzido, como é que esse elemento poderia transformar-se, assim, de repente, num dente de leão ou em um elefante? Passava-se o mesmo com a pergunta sobre a água. Poder-se-ia transformar em vinho? Sofia já tinha ouvido falar que Jesus tinha transformado água em vinho, mas não interpretara essa história tão literalmente. E se Jesus tinha de fato transformado água em vinho, era um milagre, algo que normalmente não era possível. Sofia não tinha dúvidas sobre o fato de haver uma grande porcentagem de água no vinho e em muitas outras plantas e animais. Mas mesmo que um pepino fosse constituído por 95% de água, teria de haver algo mais que fizesse com que o pepino fosse pepino e não apenas água. E havia ainda a questão da rã. Seu professor de filosofia parece que tinha um fraco por rãs. Sofia poderia eventualmente aceitar que uma rã fosse feita de terra e água, mas nesse caso, a terra não poderia ser feita de um só elemento. Se a terra fosse composta por muitos elementos diversos, era possível pensar que a terra, juntamente com a água, produzisse uma rã. Se a terra e a água fizessem um desvio pelos ovos da rã e pelos gerinos, bem entendido, é que uma rã não podia simplesmente nascer numa horta mesmo que a mesma fosse regada muito escrupulosamente. Quando nessa tarde regressou à casa da escola, havia uma carta grossa dirigida a ela no correio. Sofia foi para a toca, como já fizera nos dias anteriores. O projeto dos filósofos. Eis-nos aqui de novo. É preferível começarmos imediatamente com a lição de hoje, deixando à parte os coelhos brancos e coisas parecidas. Vou contar-te em linhas gerais como é que os homens, desde a antiguidade até hoje, pensaram sobre as questões filosóficas, tudo por ordem cronológica, visto que a maior parte dos filósofos vieram numa outra época, e possivelmente também numa cultura completamente diferente da nossa. Vale a pena interessarmos-nos pelo projeto de cada filósofo. Quero com isso dizer que temos que tentar compreender os aspectos a que os filósofos quis dar a resposta. Um filósofo pode perguntar-se como é que as plantas e os animais surgiram. Um outro pode querer descobrir se Deus existe ou se os homens possuem uma alma imortal. A partir do momento em que determinamos qual é o projeto de um determinado filósofo, podemos mais facilmente seguir o seu pensamento.
Com efeito, dificilmente um filósofo se ocupa de todas as questões filosóficas. Falei sobre o pensamento dele porque a história da filosofia foi escrita principalmente por homens. Isso se deve à condição de inferioridade frequentemente atribuída à mulher, tanto no plano físico como no plano intelectual. É grave à medida que, dessa forma, se perderam muitas experiências. As mulheres só surgiram verdadeiramente na história da filosofia nesse século. Não vou te dar trabalhos de casa nem trabalhos complicados de matemática. As reflexões do verbo inglês não me interessam, mas de vez em quando pedir-te-ei que faça um pequeno exercício. Se aceitares essa condição, tudo bem, podemos continuar. Os filósofos da natureza. Os primeiros filósofos gregos são designados por filósofos da natureza, porque se interessaram principalmente pela natureza e pelos processos físicos. Já nos interrogamos sobre a origem de tudo. Hoje em dia, muitos homens acreditam que tudo nasceu do nada em determinada altura. Esse pensamento não estava muito difundido entre os gregos. Eles acreditavam que algo teria existido sempre. A questão fundamental não era, portanto, como é que tudo poderia surgir do nada. Em lugar disso, os gregos admiravam-se que a água pode se transformar em peixes vivos e a terra morta em árvores altas ou flores de cores virtuosas, para não falar de como um bebê pode nascer no corpo da mãe. Os filósofos viam com os seus próprios olhos que havia na natureza transformações constantes. Mas como é que essas transformações eram possíveis? Como é que algo feito de uma substância se poderia transformar em uma coisa completamente diferente? Era comum entre os primeiros filósofos acreditarem que havia um elemento primordial responsável por todas as transformações. A forma como teriam chegado a esse pensamento não é clara. Sabemos que apenas ele surgiu da concepção, segundo a qual teria de haver um elemento primordial que daria origem a toda a transformação da natureza. O mais interessante para nós não são as respostas que esses primeiros filósofos encontraram. O mais interessante são as questões que punham e que tipo de respostas procuravam. Para nós, é mais importante saber como é que eles pensaram do que o que eles pensaram. Podemos constatar que se questionavam sobre a forma como aconteciam certas transformações na natureza. Procuravam descobrir algumas leis naturais eternas. Desejavam compreender os fenômenos da natureza sem recorrer aos mitos tradicionais. Acima de tudo, procuravam compreender os processos da natureza através da observação da própria natureza. Isso é completamente diferente da explicação do relâmpago e do trovão, do inverno e da primavera, por meio da referência aos acontecimentos no mundo dos deuses. Dessa forma, a filosofia libertou-se da religião. Podemos afirmar que os filósofos da natureza deram os primeiros passos em direção a um modo de pensar científico. Assim, abriram caminho a toda a posterior ciência da natureza. Quase tudo que os filósofos da natureza disseram e escreveram perderam-se para toda a posteridade. O pouco que sabemos encontramo-lo nos escritos de Aristóteles, que viveu uns 200 anos após o primeiro filósofo. Mas Aristóteles resume apenas o resultado do que cada filósofo anterior tinha chegado. O que significa que não podemos saber sempre de que forma é que chegaram às suas conclusões. Mas sabemos o suficiente para podermos afirmar que o projeto dos filósofos gregos consistia nas questões que estavam relacionadas com o elemento primordial nas transformações da natureza. Os 3 filósofos de Mileto. O primeiro filósofo de quem temos notícia é Tales, da colônia grega de Mileto, na Ásia Menor. Ele viajava frequentemente. Disse que, certa vez, teria medido a altura de uma pirâmide no Egito, medindo a sombra da pirâmide no momento em que sua própria sombra estava tão alta como ele. Além disso, conseguiu prever o eclipse do Sol no ano de 585 a.C. Para Tales, a água era a origem de todas as coisas. Não sabemos exatamente o que ele queria dizer com isso. Talvez quisesse dizer que toda a vida começasse na água
e que toda a vida se tornasse de novo água quando se iniciasse a degradação. Quando esteve no Egito, viu certa vez como os campos ficavam férteis quando o Nilo abandonava as terras que constituíam o seu delta. Talvez tenha visto também como as rãs e os vermes surgiam à luz do sol depois de ter chovido. Além disso, é provável que Tales tenha se questionado quanto ao modo como a água pode se tornar gelo e vapor e de novo água. Afirma-se que Tales disse que tudo está cheio de deuses. Apenas podemos avançar hipóteses sobre a interpretação dessa frase. Talvez tivesse pensado que a terra é a origem de tudo, desde as flores e as sementes até as abelhas e baratas. Tinha chegado à conclusão de que a terra estava cheia de pequenos germes de vidas invisíveis. O que é certo é que não estava a pensar nos deuses homéricos. O filósofo seguinte, de que temos conhecimento, é Anaximandro. Ele viveu igualmente em Mileto. Para ele, nosso mundo é apenas um dos muitos que nascem em algo e perecem em algo que ele denominou o infinito. É difícil dizer o que queria significar com o termo infinito, mas sabemos que não pensava, ao contrário de Tales, numa substância totalmente determinada. Talvez quisesse dizer que aquilo, a partir do qual tudo é criado, tem de ser completamente diferente de tudo que é criado, visto que tudo que é criado é finito. Tudo que lhe era anterior ou posterior tem que ser infinito. É claro que o elemento primordial não podia ser assim, uma simples água. Um terceiro filósofo de Mileto era Anaximenes, cerca de 570 a 526 anos antes de Cristo. Para ele, o ar era o elemento primordial de todas as coisas. Anaximenes conhecia, naturalmente, a teoria de Tales sobre a água. Mas de onde surge a água? Para Anaximenes, a água era o ar condensado. Nós sabemos que, ao chover, a água é condensada a partir do ar. Quando a água é ainda mais condensada, torna-se terra, segundo Anaximenes. Talvez tivesse visto que, quando o gelo se derrete, ela expele terra e areia. De modo análogo, pensava que o fogo era o ar rarefeito. Segundo Anaximenes, a terra, a água e o fogo tinham origem no ar. A passagem da terra e da água às plantas no campo não era demorada. Talvez Anaximenes pensasse que a terra, o ar e o fogo e a água tivessem que existir para poder nascer a vida, mas o verdadeiro ponto de partida era o ar. Ele partilhava, portanto, a concepção de Tales, segundo a qual um elemento primordial estava na origem de todas as transformações da natureza. Do nada, nada pode nascer. Os três filósofos de Mileto acreditavam em um, e apenas um, elemento primordial, a partir do qual todas as outras coisas eram criadas. Mas como poderia uma substância transformar-se de repente e tornar-se numa coisa completamente diferente? Podemos designar esse problema pelo problema do devir. A partir de aproximadamente 500 anos antes de Cristo, vieram na colônia grega de Eleia, na Itália meridional, alguns filósofos, e esses eleatas tratavam desses problemas. O mais conhecido entre eles era Parmênides, aproximadamente 540 a 480 a.C. Parmênides acreditava que tudo que existe sempre existiu. Essa ideia estava bastante difundida entre os gregos. Tinham como evidente que tudo o que há no mundo existiu desde sempre. Do nada, nada pode nascer, pensava Parmênides. E nada do que existe pode tornar-se nada. Mas Parmênides foi mais longe do que a maioria dos outros. Para ele, não era possível nenhuma verdadeira transformação. Uma coisa só pode se transformar naquilo que já é. Parmênides não tinha dúvida de que a natureza se dá constantemente transformações. Os seus sentidos apercebiam-se do devido às coisas, mas não conseguia fazer coincidir o que seus sentidos registravam com o que a razão lhe dizia. Quando foi obrigado a decidir se devia confiar nos sentidos ou na razão, decidiu-se pela razão. Conhecemos a frase "só acredito naquilo que vejo", mas Parmênides nem sequer acreditava no que via. Pensava que os sentidos nos forneciam uma imagem falsa do mundo, uma imagem que não coincidia com o que a razão diz aos homens.
Enquanto filósofo, encarava sua tarefa como desmascarar de todas as formas de ilusões sensoriais. Essa forte confiança na razão humana é designada racionalismo. Um racionalista é uma pessoa que tem uma grande confiança na razão humana, como fonte do nosso conhecimento sobre o mundo. Tudo flui. Heráclito, contemporâneo de Parmênides, era originário de Éfeso, na Ásia Menor, aproximadamente 540 a 480 a.C. Segundo ele, as transformações constantes eram a verdadeira característica da natureza. Podemos dizer que Heráclito confiava mais nas impressões dos sentidos do que Parmênides. Tudo flui. Segundo Heráclito, tudo está em movimento, nada dura eternamente. Por isso, não podemos entrar duas vezes no mesmo rio. Portanto, quando entro no rio pela segunda vez, tanto eu como o rio estamos mudados. Heráclito explicou também que o mundo é caracterizado por contrários constantes. Se nunca estivéssemos doentes, não compreenderíamos o que é a saúde. Se nunca tivéssemos fome, não gostaríamos de comer. Se nunca houvesse guerra, não saberíamos apreciar a paz. Se nunca fosse inverno, não saberíamos quando chega a primavera. Tanto o bem como o mal ocupam um lugar necessário no todo, dizia Heráclito. Sem o jogo permanente entre os contrários, o mundo terminaria. Deus é o dia e a noite, o inverno e o verão, a guerra e a paz, a saciedade e a fome, dizia. Ele utiliza aqui a palavra Deus, mas não se refere aos deuses que falam os mitos. Segundo Heráclito, Deus ou o divino é algo que abrange tudo. Sim, Deus está patente justamente na natureza, que é contraditória e está em transformações constantes. Em vez do termo Deus, Heráclito usa frequentemente a palavra grega logos, que significa razão. Mesmo que nós, homens, não pensemos sempre de modo igual ou não tenhamos o mesmo bom senso, tende a haver uma espécie de razão universal que governe tudo o que acontece na natureza. Essa razão universal, ou lei universal, é comum a todos, e todos os homens se devem orientar por ela. No entanto, a maior parte deles vive segundo a sua própria razão particular. Segundo Heráclito, como efeito, ele não tinha ideia muito positiva do seu próximo. As opiniões da maior parte dos homens eram para ele brinquedos de criança. Em todas as transformações e contradições da natureza, Heráclito via uma unidade ou totalidade. Aquilo que está na origem de tudo era designado por ele, Deus ou Logos. 4 elementos principais Parmênides e Heráclito tinham sobre um certo ponto de vista concepções opostas. A razão de Parmênides definia que nada se pode alterar, mas as experiências dos sentidos de Heráclito defendiam que, na natureza, se dão constantes transformações. Qual dos dois tinha razão? Devemos confiar na razão ou nos sentidos? Tanto Parmênides como Heráclito fazem duas afirmações respectivamente. Parmênides afirma que nada pode se transformar e que, consequentemente, as impressões dos sentidos não podem ser dignas de confiança. Já Heráclito, por seu lado, afirma que tudo se transforma, tudo flui, e que as impressões dos sentidos são dignas de confiança. Dificilmente pode haver um desacordo maior entre filósofos. Mas qual dos dois tinha razão? Por fim, Empédocles, aproximadamente 494 a 434 a.C., de Agrigento, haveria de encontrar um caminho para sair do novelo no qual a filosofia tinha se emaranhado. Pensava que tanto Parmênides como Heráclito tinham razão numa das afirmações, mas que ambos se enganavam num ponto. Segundo Empédocles, a grande discórdia baseava-se no fato de que os filósofos teriam pressuposto que havia apenas um elemento. Se isso fosse verdade, então o abismo entre a razão e o que recebemos do sentido seria intransponível. A água não se pode transformar em peixes ou em borboleta. A água não se pode transformar de todo. A água pura permanece água pura por toda a eternidade. Parmênides tinha razão em afirmar que nada se transforma. Simultaneamente,
Empédocles estava de acordo com Heráclito, dizendo que devemos confiar nas impressões e sentidos. Temos que acreditar no que vemos, e vemos transformações permanentes na natureza. Empédocles reconheceu que a ideia de um único elemento primordial tinha de ser rejeitada. Nem a água, nem o ar podia se transformar numa roseira ou numa borboleta. A natureza não podia ser apenas um elemento constituinte. Segundo Empédocles, a natureza é constituída por 4 elementos primordiais ou raízes, que identifica como a terra, o ar, o fogo e a água. Todas as transformações da natureza resultam do fato de os 4 elementos se misturarem e se separarem. Tudo é constituído por terra, ar, fogo e água, misturado em porções variáveis. Quando uma flor ou um animal morre, os 4 elementos separam-se novamente uns dos outros. Podemos perceber essas transformações a olho nu, mas a terra, o ar, o fogo e a água permanecem totalmente inalterados ou intactos, apesar de todas as misturas em que estão presentes. Também não é verdade que tudo se altera. Basicamente, nada se altera. O que se sucede é que os 4 elementos diferentes se misturam e voltam a se separar para se misturarem novamente no futuro. Podemos fazer uma comparação com um pintor. Se ele tem apenas uma cor, por exemplo, o vermelho, não pode pintar árvores verdes. Mas se tem amarelo, vermelho, azul e preto, pode pintar centenas de cores diferentes, porque mistura as cores em proporções diferentes. Um exemplo na cozinha mostra-nos o mesmo. Se eu tivesse apenas farinha, deveria ser um ilusionista para fazer um bolo com ela. Mas se tenho ovos, farinha, leite e açúcar, posso criar variados bolos com 4 elementos de base. Não foi por acaso que, para Empédocles, as raízes da natureza eram precisamente terra, o ar, o fogo e a água. Antes dele, outros filósofos tinham procurado mostrar que o elemento primordial era a terra, ou água, ou ar, ou fogo. Tales e Anaximenes tinham insistido que a água e o ar eram elementos importantes na natureza. Para os gregos, o fogo também era muito importante. Por exemplo, viu a importância do sol com toda a vida da natureza e, obviamente, tinham conhecimento do calor do corpo dos homens e dos animais. Talvez Empédocles tenha visto arder um pedaço de madeira. Nesse caso, há algo que se desagrega. Ouvimos-lo no crepitar da madeira, que seria a água. Algo se torna fumaça, que seria o ar. Vemos claramente o fogo enquanto consome a madeira. E quando a chama se apaga, algo permanece, que é a cinza ou a terra. Depois de Empédocles ter indicado que as transformações da natureza são produzidas através da mistura e da separação de 4 raízes, há ainda uma questão em aberto. Qual é a causa pela qual os elementos se unem para que nasça uma nova vida? E o que contribui para a mistura, uma flor, por exemplo, se desagregue de novo? Segundo Empédocles, há na natureza 2 forças diferentes que nela agem. Designava essas forças por amor e discórdia. Tudo que une as coisas é o amor, o que desagrega é a discórdia. Empédocles faz uma distinção importante entre elemento e força. É importante notar isso. Ainda hoje, a ciência distingue elemento e força da natureza. A ciência moderna acredita que todo o processo da natureza se pode explicar como resultado de vários elementos e algumas forças da natureza. Empédocles também se dedicou à questão do que acontece quando sentimos algo. Como é que eu, por exemplo, posso ver uma flor? O que se sucede então? Já alguma vez refletiste sobre isso, Sofia? Caso não tenha feito, tens uma oportunidade de o fazer agora. Empédocles pensava que os nossos olhos, tal como todas as outras coisas da natureza, são constituídas por terra, ar, fogo e água. Por isso, a terra dos meus olhos apreende o que é feito de terra no que é visto. O ar apreende o que é feito de ar. O fogo dos olhos apreende o que é feito de fogo. E a água o que é feito de água. Se faltasse no olho um desses elementos, eu não poderia ver toda a natureza. Um outro filósofo, Anaxora, 500 a 428 a.C., não estava satisfeito com a conclusão que havia chegado.
que um determinado elemento primordial, água por exemplo, pudesse se transformar em tudo que vemos na natureza. Também não acreditava na concepção segundo a qual a terra, o ar, o fogo e a água se transformavam em sangue, ossos, pele ou cabelo. Anaxora achava que a natureza era composta por ínfimas partículas que não podiam ser apreendidas pelos olhos. Segundo ele, tudo se pode dividir em partes ainda menores, havendo nessas partículas um pouco de tudo. Se a pele e o cabelo não podem nascer de uma outra coisa, não tem de haver também, segundo ele, pele e cabelo no leite em que bebemos e nos alimentos que comemos? Dois exemplos modernos apontam para aquilo que Anaxora pensou. Como técnica de lazer, podemos fabricar os chamados hologramas, ou desenhos. Se um desenho representa, por exemplo, um carro, e esse desenho é em seguida separado ou fragmentado, veremos ainda a imagem de todo o carro, mesmo que só tenhamos a parte do desenho que mostra o para-choques. Isso se sucede por todo o motivo que está presente em cada parte, mesmo a mais reduzida. O nosso corpo também é basicamente formado dessa maneira. Se eu raspar uma célula da pele do meu dedo, o núcleo da célula não contém apenas a descrição da minha pele. Na mesma célula, há igualmente a descrição dos meus olhos, da cor do meu cabelo, do número e dos aspectos dos meus dedos, e etc. Em cada célula do meu corpo, há uma detalhada descrição da constituição de todas as outras células do meu corpo. Em cada célula, há, portanto, algo de tudo. A totalidade encontra-se na partícula mais reduzida. Anaxora chamou de semente esses elementos infinitamente divisíveis a partir dos quais se formam os vários corpos. Vimos que, segundo Empédocles, o amor unia entre si as várias partes que formavam os corpos na sua globalidade. Também Anaxora imaginava uma espécie de força que, por assim dizer, produzia ordem e criava homens, animais, flores e árvores. Designava essa força por espírito ou razão. Anaxora também é digno de nota por ser o primeiro filósofo em Atenas de que temos notícia. Ele era oriundo da Ásia Menor, mas foi viver em Atenas com cerca de 40 anos. E aí foi acusado de impiedade e teve que deixar novamente a cidade. Afirmara, entre outras coisas, que o sol não era nenhum deus, mas uma massa incandescente maior do que a península do Peloponeso. Anaxora interessava-se muito por astronomia. Acreditava que todos os corpos celestes eram feitos da mesma substância que a Terra. Ficou convencido disso após ter examinado o meteorito. Por isso, era lícito pensar, segundo ele, que existiam homens em outros planetas. Além disso, esclareceu que a Lua não brilhava por si mesma, mas era iluminada pela Terra. Por fim, explicou a formação dos eclipses solares. PS. Obrigada pela atenção, Sofia. Talvez tenhas que ler esse capítulo 2 ou 3 vezes até compreender tudo, mas a compreensão implica em um pequeno esforço pessoal. Dificilmente admirarias uma amiga que soubesse tudo isso se não tivesse lhe custado nada. A melhor resposta para a questão do elemento primordial e das transformações da natureza vai ter que esperar até amanhã. Conhecerás então Demócrito, e não te revelo mais nada. Sofia estava na toca e espreitava para o jardim. Tinha que tentar ordenar os seus pensamentos depois de tudo que tinha lido. Era óbvio que a água se podia tornar gelo ou vapor, mas a água não podia transformar-se numa melancia, visto que mesmo uma melancia era constituída por algo mais que água. Mas se ela estava tão certa disso, é porque ela o havia aprendido. Poderia saber que o gelo era constituído apenas por água se não tivesse aprendido? Nesse caso, teria que ter observado muito bem de que modo a água passava a ser gelo e de como o gelo se derretia. De novo, Sofia procurava pensar por si mesma sem aplicar o que tinha aprendido de outros. Parmênides recusara a aceitar qualquer forma de devir. E quanto mais refletia sobre isso, mais se convencia de que, de um certo ponto de vista, ele tinha razão. A sua razão não podia aceitar que algo se transformasse subitamente em algo completamente diferente. Tinha sido muito corajoso da parte dele dizer isso, visto porque tivera que negar todas as alterações da natureza
que todo homem podia observar. De certeza que muita gente tinha rido dele. Também Empédocles tinha se mostrado genial ao explicar que o mundo tinha necessariamente de ser constituído por mais de um só elemento. Dessa forma, todas as alterações da natureza eram possíveis, sem que alguma coisa se transformasse de fato. O antigo filósofo grego tinha descoberto isso com o simples uso da razão. Naturalmente, tinha observado a natureza, mas não tivera nenhuma possibilidade de efetuar análises químicas, ao contrário da ciência moderna. Sofia não sabia que estava particularmente convencida de que tudo era constituído por terra, ar, fogo e água. Mas o que isso importava? Em princípio, Empédocles tinha razão. A única possibilidade de aceitarmos todas as alterações de que nossos olhos veem sem perder o juízo é admitirmos mais de uma substância. Sofia achava a filosofia particularmente cativante, porque podia seguir todas as reflexões com o próprio entendimento, sem ter de recordar tudo que aprendera na escola. Verificou que, na verdade, não se aprende filosofia, mas talvez pudesse se aprender a pensar filosoficamente. Oi, aqui é a Bel. Se tu gostaste do vídeo, deixe seu gostei no joinha aqui embaixo, compartilhe com teus amigos, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações no sininho para receber as notificações dos novos vídeos. Obrigada!